Boa noite, nação. Boa noite aos meus rivais. Terminou o jogo no Maracanã, Fluminense 2, Flamengo 1. Vou dizer pra vocês que os meus olhos sangraram com a não praticação de futebol do time do Flamengo. Um time totalmente morto, sem vontade de ganhar, sem vontade de vencer, sem raça e sem vontade pra nada. Parecia assim que eles estavam de ressaca. Essa é a verdade. Até os jogadores que vieram das suas seleções jogaram melhor. Menos o Carrascal no primeiro tempo, que eu vou dizer pra vocês, quase o Canóbio abre o placar e eu fiquei assustada quando eu vi aquilo, porque foi o mesmo erro que aconteceu contra o Sport. O Flamengo simplesmente erra novamente e quase sai o primeiro gol do Fluminense. Só que não saía, né? Mas aí veio o quê? Se eu não me engano, o nome do jogador do Fluminense é Costa, da Costa, e simplesmente abre o placar para o Fluminense com um golaço. Não foi um gol, foi um golaço, uma pintura, uma obra de arte. Essa é a verdade. O Fluminense ficou com 1-0 e o Flamengo continuou sem jogar, continuou sem apresentar nada. O Saúl não jogou, o MC Roy. Gente, o Royal, se eu continuar criticando ele, vão dizer que eu já tô implicando com o jogador, mas ele não joga nada. Ele não pratica futebol, aquele homem. O Samulino também não jogou nada. O Eric Pulgar não jogou nada. O Bruno Henrique não apareceu. Ninguém fez nada. Acho que mais ou menos o Ayrton Lucas que ainda errava algumas coisas ali. Mas o pior tava por fim. Por quê? O João Vitor, que é o zagueiro, que estava junto com o Léo Pereira, foi recuar a bola pro Rossi. O Rossi foi querer fazer uma graça e simplesmente o Rossi entrega um gol pro Serna. Onde abre ali a diferença de 2 gols de diferença. Estão colocando culpa no garoto? Estão, mas na minha opinião foi culpa do Rossi. Tá criticando o Rossi? Estou criticando o Rossi por hoje. Não pelo que ele já fez pro Flamengo, porque não apaga a atuação do goleiro, não. Mas ele é o melhor goleiro do Brasil. Sim, todo mundo erra. Qual goleiro nunca entregou uma bola, nunca entregou um gol, nunca fez isso de presente pro seu adversário? Se o seu nunca fez isso, parabéns, porque o meu fez hoje. Hoje. E não era pra fazer isso hoje nunca, mas ele fez hoje. Ou seja, na minha opinião, o João Vitor não teve culpa de nada, ele simplesmente deu recuo e o goleiro entregou o presente pro Fluminense. É isso. No segundo tempo, entrou o Cebolinha, que na minha opinião era pra ter vindo no primeiro tempo. O Samulino era pra ficar no banco. Saiu o Luiz Araújo, mexeram, melhorou um pouco, porque a posse de bola aumentou. Eu costumo dizer que posse de bola não quer dizer que você tá jogando bem. Quer dizer que você tá segurando a bola. Porque na minha opinião, o que vale é o que? É o gol. Gol que define se você ganha ou se você perde. Posse de bola não define nada. Nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Já no finalzinho ali, começou a ter essas modificações, etc. O time começou a jogar. Porém, quando tudo é pra dar errado, realmente dá errado. A parte boa, entre aspas, foi que teve um pênalti pro Flamengo. E quase o Fábio defende, que foi quem bateu o Jorginho. O Jorginho bateu o pênalti, fez o gol. Parabéns! Mas ainda assim, nós perdemos de 2-1 dentro do Maracanã. É isso. A parte boa é que no jogo anterior ao nosso, que foi 0-0 Palmeiras com vitória, nós conseguimos continuar na liderança com 2 pontos de diferença, porque o Palmeiras conseguiu empatar e ganhou um pontinho só. E se perder ali, se empatar ali, não sei o que. Não vem com essa merda de falar isso, não. Porque um time que tá brigando pelo título do Brasileirão e vai pra Libertadores, não tem que estar feliz porque ganhou um ponto ou porque, é nossa 5ª derrota no ano. Não tem que estar feliz com isso, não. Tem que estar puto de ódio. Essa é a verdade. Entendeu? Porque simplesmente o Flamengo apresentou um futebol horroroso. O Felipe Luiz deveria ter mexido no time no primeiro tempo ainda, porque ele viu que o time não estava encaixado. Ninguém estava fazendo nada. Aí coloca o Danilo no segundo tempo, tirou o garoto João Vitor como as coisas que o garoto tivesse errado, mas ele não errou. Ele não errou, quem errou foi o Rossi. Tinha que ter tirado o Royal, que não fez nada, o Samulino também não jogou nada, ou nem o Pulgar não jogou nada, nem o Saúl, tomaram só cartão. E o Pulgar não vai jogar contra o Bragantino porque tomou cartão. A parte boa é que no final de semana o Flamengo já volta com seu time titular. É triste afirmar isso, mas o Flamengo só tem um time. É só um time que o Flamengo tem. E esse é um time que nós vamos enfrentar na Libertadores da América. É o único time que nós temos. Entendeu? É o único. Eu não entendo porque que o Varela continua sendo banco. Eu não entendo. Aí o Plata entrou, eu fiquei com medo do Plata ser expulso, porque quem já sabe, né, o Plata só entra pra ser expulso. Mas que bom que ele não foi expulso. Mas é isso, nação. O ódio que eu estou no meu coração pelo Flamengo tá bom. O feriado o Flamengo conseguiu estragar.
Mas tá tudo bem, a parte boa é que o Palmeiras, como eu disse, empatou. Aí a diferença é de 2 pontos. E esse negócio de, perder, não vem com isso pro meu lado não, porque o Flamengo tem que brigar é pra ganhar, não é pra ficar empatando ou perdendo com um time pequeno de Série C, não. E é isso, nação, eu tô com extremamente ódio do futebol não apresentado pelo meu time hoje. E o Flamengo, agora os torcedores, os jogadores vão descansar e a gente vai ficar com ódio deles mais tarde. É isso. O Vasco perdeu, acho que o Santos e o Mirassol empatou. Se teve mais algum jogo, não lembro qual é. É isso, beijo, fui, nação.